Imagine mergulhar em um abismo tão profundo que, se colocássemos o Monte Everest lá dentro, ele ainda ficaria coberto por mais de 1 quilômetro de água. Agora respira fundo, porque hoje você vai viajar comigo até um dos lugares mais inexplorados e bizarros da Terra, a Fossa das Marianas, o inferno gelado das profundezas oceânicas, onde a luz solar nunca chegou e criaturas alienígenas andam soltas. Mas será que o ser humano realmente chegou ao fundo do fundo? E o que exatamente existe lá embaixo? É só rocha e pressão ou algo mais? Neste vídeo, você vai descobrir onde fica a Fossa das Marianas e por que ela é tão enigmática. Quem foram os corajosos que se aventuraram até lá? E que mistérios ainda aguardam no ponto mais obscuro do nosso planeta? Prende o fôlego, porque estamos prestes a descer. Bem-vindo à expedição mais insana da sua vida. Onde fica o abismo mais profundo do mundo? A Fossa das Marianas está localizada no Oceano Pacífico, a leste das Ilhas Marianas, próximo às Filipinas. É uma depressão gigantesca que se estende por 2.550 quilômetros de comprimento e cerca de 70 quilômetros de largura. Mas o que realmente impressiona é a profundidade. No seu ponto mais profundo, chamado de Challenger Deep, a fossa alcança cerca de 11.034 metros abaixo do nível do mar. Sim, isso é mais fundo do que a altura do Everest. É como virar o mundo de cabeça para baixo e jogar a maior montanha dentro de um buraco. Loucura! A pressão lá embaixo é tão absurda, mais de 1000 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar, que esmagaria qualquer submarino comum como se fosse uma latinha de refrigerante. Mas calma, nem sempre soubemos disso. Por muitos séculos, esse pedaço do oceano era só um grande ponto de interrogação nos mapas. Um lugar onde navios passavam longe. Diziam que monstros viviam ali. E quem sabe não estavam errados. Além disso, a fossa fica exatamente onde duas placas tectônicas colidem, a placa do Pacífico e a placa das Filipinas. Essa colisão gera uma zona de subducção, ou seja, uma engole a outra, formando essa fenda colossal. Mesmo com toda essa grandiosidade, a fossa é praticamente invisível no mapa mundi comum. A gente olha e só vê água, mas debaixo dela existe um outro mundo. Um mundo com regras próprias, onde tudo que conhecemos como normal deixa de existir. As primeiras aventuras no abismo. A primeira missão real para medir a profundidade da fossa aconteceu em 1875, com o navio britânico HMS Challenger. Usando uma corda e um peso, os cientistas da época estimaram uma profundidade de mais de 8.000 metros. Foi o suficiente para chocar o mundo e dar nome ao ponto mais profundo da Terra, Challenger Deep. Mas foi só em 1960 que dois homens fizeram o impensável. Jacques Piccard e Don Walsh entraram no batiscafo Trieste e desceram até o fundo. A viagem durou quase 5 horas e foi cheia de riscos. O casco estalava, a escuridão era total. E quando chegaram lá, silêncio. Nenhuma forma de vida à vista. Mas o detalhe que deixou o mundo intrigado: eles disseram ter visto uma criatura viva, como um peixe ou enguia. Só que a pressão lá embaixo, teoricamente, impediria qualquer vertebrado de existir. Então, eles viram mesmo algo? Ou estavam alucinando? O Trieste suportou pressões que destruiriam praticamente qualquer estrutura construída na época. O vidro de observação rachou durante a descida, mas milagrosamente resistiu. Piccard e Walsh ficaram apenas 20 minutos no fundo antes de iniciar a subida. Essa aventura foi um marco não só na exploração oceânica, mas na ciência como um todo. Provou que poderíamos sim explorar os limites do planeta, mesmo que com risco de morte. E a pergunta que ecoou depois foi: se conseguimos descer até lá em 1960, por que demoramos tanto para voltar? Criaturas bizarras das profundezas. A Fossa das Marianas é lar de criaturas que parecem saídas de filmes de terror espacial. Estamos falando de um ecossistema completamente alienígena, sem luz, com pressão absurda e temperaturas perto do congelamento. Algumas das criaturas encontradas por submersíveis incluem peixes translucentes que brilham no escuro,
caranguejos cegos que vivem de bactérias, e até um ser que parece uma bola de gelatina com tentáculos flutuantes, o famoso Xenophiophore, uma das maiores amebas do planeta. Esses organismos se adaptaram a um ambiente que desafia a vida como conhecemos. Muitos nem usam oxigênio da forma tradicional. E alguns cientistas acreditam que as enzimas dessas criaturas poderiam até revolucionar a medicina. Alguns desses animais têm bocas gigantescas, dentes afiados e corpos bioluminescentes. Outros parecem simples bolhas, mas escondem mecanismos de sobrevivência inacreditáveis. Há também os chamados peixes-bruxa, que liberam uma gosma pegajosa para se proteger de predadores, e os isópodes gigantes, verdadeiros tanques blindados do fundo do mar. Ninguém sabe quantas espécies existem lá embaixo. O número estimado muda a cada missão. Já foram encontradas bactérias que sobrevivem só de metano, outras vivem em simbiose com minerais. É um laboratório vivo que ainda está praticamente intacto e que pode conter as chaves para curas, biotecnologia e até novas formas de entender o que é vida. Perigos reais e hipóteses bizarras. Descer até a Fossa das Marianas não é só difícil, é potencialmente suicida. A pressão, a escuridão, a falta de comunicação, tudo trabalha contra você. Além disso, existem zonas sísmicas ativas ao redor da fossa. A crosta terrestre ali está em constante colisão. Terremotos submarinos são comuns, e alguns pesquisadores acreditam que essa região poderia esconder gargalos geológicos capazes de provocar tsunamis gigantes. E as teorias da conspiração têm de tudo. Que a fossa é uma entrada para o centro da Terra, que alienígenas usam o local como base submersa, e até que o próprio Cthulhu, o monstro cósmico criado por Lovecraft, dorme ali, esperando para acordar. Teóricos dizem que há registros militares de objetos não identificados subindo do fundo em velocidades absurdas. Chamam isso de USOs, objetos submarinos não identificados. Outros alegam que microfones oceânicos já captaram sons inexplicáveis vindo da região, como o famoso bloop, um som poderoso captado em 1997 e que, por um tempo, pensaram vir da fossa. A ciência tem explicações racionais para quase tudo isso, mas até hoje ninguém conseguiu provar ou desmentir com 100% de certeza. E é isso que mantém a fossa tão fascinante. O equilíbrio entre o que sabemos e o que preferimos não descobrir. O retorno ao abismo. Missões modernas. Depois de Picard e Walsh, o próximo grande nome a visitar o fundo da fossa foi ninguém menos que James Cameron, o diretor de Titanic e Avatar. Em 2012, ele desceu sozinho em um submersível chamado Deep Sea Challenger, projetado por ele mesmo. Cameron ficou cerca de 3 horas lá embaixo, filmando tudo com câmeras 3D. Ele coletou amostras e observou novas formas de vida, mas também relatou o quanto o ambiente era silencioso, desolado, quase pós-apocalíptico. A cápsula onde ele viajou era minúscula, do tamanho de uma cápsula de resgate. O assento era moldado sob medida. Ele não podia se mover muito. O conforto era o mínimo necessário para sobreviver. Desde então, novas missões foram realizadas com tecnologias mais avançadas. Submarinos autônomos, como o Limiting Factor, conseguiram explorar ainda mais fundo, com precisão de engenharia que parecia impossível anos atrás. O bilionário Victor Vescovo bateu vários recordes, realizando 5 mergulhos ao Challenger Deep e descobrindo novos pontos ainda mais fundos. Em uma dessas descidas, ele encontrou lixo humano, um saco plástico e embalagens. Até no ponto mais inóspito do planeta, deixamos rastros. Essas missões modernas não são apenas aventuras, são janelas para o desconhecido. Cada milímetro mapeado revela algo que desafia o que achamos saber sobre o planeta Terra. E se a fossa for mais do que a gente imagina, o oceano cobre 71% do nosso planeta. E a maior parte dele ainda é completamente inexplorada. A Fossa das Marianas representa o auge desse desconhecido, um abismo literal e simbólico do quanto ainda ignoramos sobre nosso próprio mundo. Afinal,
Já sabemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre o fundo dos nossos oceanos. E se a fossa for mais do que um buraco fundo? E se ela esconder pistas sobre a origem da vida? Ou até sinais de vida alienígena primitiva? Alguns cientistas defendem que as fossas oceânicas são os ambientes mais parecidos com as condições de Europa, a Lua de Júpiter e Encélado, de Saturno. Se a vida surgiu aqui, pode muito bem surgir lá também. Além disso, os extremófilos, organismos que vivem em ambientes extremos como a fossa, podem conter enzimas revolucionárias, usadas em medicina, indústria ou até para terraformar outros planetas. A Fossa das Marianas nos lembra que a verdadeira fronteira final não está no espaço, mas debaixo da gente, oculta, fria, silenciosa e pulsando mistérios em cada metro. Hoje, você desceu comigo até um dos lugares mais extremos da Terra, a Fossa das Marianas. Viu como a natureza ainda guarda segredos profundos, literalmente? De criaturas bizarras a teorias malucas, esse abismo nos lembra de uma coisa: a Terra ainda é selvagem, misteriosa e completamente fascinante. Se você curtiu essa jornada já, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a próxima expedição. Nós, do mundo desconhecido, tivemos na próxima aventura pelo desconhecido. Até mais, explorador dos abismos.